Olá, estamos iniciando mais um programa da Fentech Brasil. E hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios o companheiro Antônio Neto, presidente do Sindicato de Processamento de Dados e também da CSB, Central Sindical Brasileira. Nós gostaríamos que o Neto se apresentasse e desse as palavras iniciais para os nossos telespectadores. Obrigado, Wilson. Primeiro é um prazer estar aqui e parabenizar pelo programa. Nós, da CSB, do SINDPD, a Central dos Sindicatos Brasileiros, temos um orgulho muito grande de poder participar aqui desse seu programa e poder passar algumas informações para aqueles que nos assistem. Tudo bem, nós agradecemos a sua presença e nós gostaríamos, num primeiro momento, de que você falasse um pouco sobre a CSB, como é que ela surgiu, como é que foi a organização dessa central sindical. Isso vai ser um prazer contar um pouco da nossa história. A CSB faz agora, em fevereiro de 2016, 8 anos de idade. Ela foi fundada, ela é derivada da CSP, a Central dos Profissionais Brasileiros, fundada pelo companheiro Luiz Sérgio, Itamar, Wilson, também esteve na fundação, que pretendia congregar somente os profissionais liberais e os técnicos. E aí, há 3 anos atrás, nós decidimos concentrar todos os trabalhos e todas as categorias, ampliar para todas as demais categorias e adentramos para a CSP e no congresso de fevereiro de 3 anos atrás, nós assumimos a presidência dela. O antigo presidente é o Luiz Sérgio, hoje é nosso primeiro vice, e é uma central nacionalista, é uma central que defende a estrutura sindical brasileira, confederativa, sindicatos, federações, confederações, é a central que defende a unicidade sindical, é a central que defende a contribuição compulsória para sustentação efetiva das entidades. Nós temos até uma consigna que dizemos que quem paga a conta diz a hora de levantar da mesa. Então, quem tem que pagar para o sindicato funcionar são os seus trabalhadores que esse sindicato represente. Nós não devemos ter sindicatos que sejam financiados, seja por organizações políticas, religiosas ou qualquer outra coisa, mas sindicatos que os seus trabalhadores o mantenham. E temos a preocupação de ajudar a formular uma nova política de desenvolvimento nacional, com inclusão, com geração de emprego, com crescimento. Então a CSB tem isso e hoje já estamos com mais de 470 sindicatos em todo o Brasil, 26 federações e caminhando aí para, em breve, estar também com mais de 1.000 sindicatos. Temos um conjunto muito grande de profissionais liberais e técnicos que nos dá um orgulho muito grande. Nós fazemos um comparativo, né, com as escolas de samba. Nós estamos saindo do mês de fevereiro, mês de carnaval e tal. Então, as escolas de samba sempre lutam para estar na categoria especial. E nós observamos, né, que a sua central, a CSB, ela foi para essa categoria especial. Né? Esse ano ela conseguiu estar entre as de destaque. E como foi isso? No nosso ponto de vista, foi assim, bem rápido. Com certeza, esse trabalho árduo. Então, nós queríamos que contasse como é que chegou lá e qual foi, assim, aquela sensação, vencemos mais essa etapa. Olha, a primeira comparação eu gostei muito. A escola de samba tem tudo a ver com o Brasil, com os brasileiros, uma coisa bem nacional, de nossa raiz. Como nós somos nacionalistas, isso me dá um prazer grande. E segundo, dizer o seguinte, é fruto de um trabalho muito grande. De convencimento, né, de trabalho árduo de companheiros como o Itamar Levoreto, que você também conhece, o próprio Luiz Sérgio, o Chinelo, que também é vice-presidente, o Álvaro Egé, que é o nosso secretário-geral, e todo um conjunto de companheiros, seja na área de funcionário público, o Cosme, que é lá de Minas Gerais, mas, acima de tudo, é a consciência de que surgiu uma central que tem uma proposta diferenciada das demais. É uma central que efetivamente vem cobrir uma lacuna que as outras não têm. Ou seja, nós defendemos uma série de coisas que algumas outras não defendem. E por não defender, sindicatos que não estavam em central alguma, vieram se somar a nós. E mesmo sindicatos que estavam dentro de outras centrais,
saíram dessas centrais para vir fortalecer este projeto. Aham. É um projeto que diz que o sindicato não é um sindicato partidarizado, né? A central não pode ser a central de um partido. Se você for comparar todas as outras centrais, todas elas têm uma ligação partidária muito profunda. E isso gera um problema com a maioria dos sindicatos que não gostam da ideia de um partido comandar a central. Sim. Nós não somos correias de transmissão de partidos. Nós temos que ter um pluralismo partidário dentro da central, porque nós achamos que os sindicalistas devem militar também em partidos políticos, mas não ela ser de um partido político. Então nós temos pessoas, dirigentes nossos, que são filiados ao PMDB, são filiados ao PDT, ao PSB, ao PSDB, ao PCdoB, ao PT, nós temos de todas as matizes. E isso dá um caráter plural interno nas discussões. Só isso já deu uma grande, eu diria para você, um grande diferencial. Aliado ao fato da nossa defesa e intransigência, que essa história é da minha vida, tem tudo a ver com aquilo que eu creio, com aquilo que eu tenho lutado ao longo da minha vida, que é a questão da unicidade sindical e da contribuição sindical. Nós sabemos que isso é pedra fundamental. E a última coisa que eu poderia dizer para você, a diferença muito grande é o seguinte: para nós, importante é o sindicato. A célula máter do sistema sindical é o sindicato. Você é uma federação, Wilson. Se você não tiver pelo menos 5 sindicatos, você jamais constituiria uma federação. Com certeza. Perfeito? Para você montar a confederação, você precisa de 3 federações. Então, você precisaria ter 15 sindicatos, então sempre sindicato. A contribuição sindical sai do trabalhador que o sindicato representa. Então, o sindicato é importante. Então, nós estamos dizendo, nós queremos fortalecer os sindicatos, seja na qualificação dos seus dirigentes, seja na formação de dirigentes, no auxílio da sua atividade, mas acima de tudo dizer, importante não é a cúpula, importante é a base. Essa é a grande diferença que tem atraído companheiros de diversas centrais, aqueles que nunca militaram em centrais, sindicatos que estão por aí nascendo, de virem ajudar a construir uma nova teoria, a teoria de que importante é o sindicato. Porque tem central por aí que acha que o sindicato deveria ser orgânico dela. Ou seja, bota um escritório lá dos técnicos industriais na região do ABC. Não precisa ter sindicato, é o escritório da central, que vale é a central. Certo. Nós achamos que central não é sindicatão. A coisa funciona assim. Coisas específicas é por categoria, ramo de atividade. Aí vai até o sindicato, que é ele que vai à porta da empresa, é ele que vai à porta da fábrica, ele que negocia com as empresas, com os sindicatos patronais. E assim sendo, federação nos inorgânicos e confederação. E aí central, ele é na visão horizontal, aquilo que é comum a todas as categorias. Vamos dar um exemplo, salário mínimo. O salário mínimo interessa que nós tenhamos o salário mínimo, que dê condições para todos os trabalhadores. Então, não tem distinção de categorias, é para o povo em geral, para todo mundo. Porque isso vai melhorar a convenção coletiva dos trabalhadores organizados em sindicatos, porque você tem um salário mínimo melhor, o seu piso também passa a ser melhor. Segundo, habitação, educação, saúde, desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, é nisso que a central horizontalmente deve ver, a questão macro, nacional, para discutir com os governos, sejam eles governo federal, estadual ou municipal. Muito bem. Nós temos observado que sempre você se posicionou favorável à contribuição sindical, né? E realmente isso é uma fonte de renda para o sindicato que ajuda a desenvolver as atividades. Não é só o associado do sindicato, e porque, na verdade, o sindicato atende toda a categoria, né? Nos acordos coletivos e tal, ele não faz para os seus associados, ele faz para todos os profissionais. É verdade. Wilson, eu sou getulista, Wilson. Você já deve ter sabendo disso. Meu santinho é Getúlio, eu sou trabalhista. E quando Getúlio formulou a CLT através daquela comissão que ele montou e deu aos sindicatos a condição de organizar os trabalhadores, naquele momento a necessidade, ele também deu a condição financeira para que os sindicatos pudessem ter estrutura para estar de igual para igual com o patrão. Porque nós sofremos muito isso.
Você sabe que se os recursos dos trabalhadores não viessem aqui, você não poderia montar um programa belíssimo como esse, que pudesse passar informação para todo mundo sobre o que fazem os técnicos ou sobre as diversas coisas que você traz para discutir aqui, como agora explicitar o que é uma central sindical, para que ela serve, como ela pensa. Mas veja, vamos pôr um anúncio na TV Globo. Nós não conseguimos colocar porque tem tabela diferenciada para nós. Eles cobram de nós o dobro do preço normal, porque diz que é taxa de opinião. Vai botar um anúncio no jornal, é anúncio de opinião. É contra nós, contra os sindicatos. Sim. Então nós temos que ter os nossos veículos e temos que ter recurso para que você possa fazer essas coisas. E o recurso tem que vir de quem? Do trabalhador. Com certeza. Então a contribuição sindical é muito importante para a sustentação da nossa estrutura chamada confederativa. Vamos entrar em mais mudando um pouquinho o assunto, vamos falar sobre essas medidas provisórias que estão sendo muito discutidas, 664, 665. Nós gostaríamos aí, nós entrevistamos aqui o mês passado o nosso companheiro Serginho Leite, falando sobre essas medidas. E então agora acho que já tem alguma novidade, então nós gostaríamos que você explanasse sobre esse assunto. Você vê, esse é um assunto, por exemplo, que bate para todas as categorias, né? Seguro-desemprego, seguro-morte, seguro-acidente, todas essas questões. Ainda ontem tivemos uma reunião com os ministros. As centrais estiveram em Brasília ontem, estivemos reunidos com o ministro Gavas da Previdência, o ministro Manuel Dias do Trabalho, Nelson Barbosa do Planejamento e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, para discutir essas questões. Na discussão, nós reafirmamos, e ontem ainda mais perplexo que nós ficamos, quando fizemos um seminário com o Diese fez todo um levantamento na RAIS de 2013, do impacto que seria se essas medidas forem aplicadas, né? Nós ficamos perplexos, quer dizer, é um crime grande. Então, nós estamos dizendo ao governo, mantivemos, inclusive, ao governo a necessidade efetiva de que deveria o governo retirar essas medidas. E estamos no Congresso Nacional negociando essas medidas agora. Continua, efetivamente, com o problema. As medidas já estão lá, vão agora criar comissões, e em cima dessas comissões nós vamos iniciar as negociações. Mas vamos ter um diferencial daqui para frente. Quando formos falar com os deputados, senadores, nós teremos dados bastante explícitos para dizer não dá para aprovar a medida do jeito que ela está. Então, vamos para um pequeno intervalo e voltamos a seguir. Voltamos com o programa Fentech Brasil, continuando a entrevista com o nosso companheiro Antônio Neto, presidente do SINDI-PD e da CSB. Neto, vamos continuar com um pouquinho mais com o assunto anterior sobre as medidas 664, 665, e nós gostaríamos que explanasse mais um pouquinho sobre a aposentadoria, o seguro-desemprego, para o trabalhador ficar bem claro do que essa medida provisória pretende. Ainda ontem na discussão lá em Brasília, nós mostramos ao governo que vai afetar muita gente essa ampliação de prazo. Porque o que diz a medida? Você precisa ter 6 meses de carteira assinada em 18 meses para você poder receber o seguro-desemprego pela primeira vez. O governo fez o seguinte, ele ampliou para 18 meses corridos. Não é em 24 meses. Uhum. Ou seja, teoricamente, 60% perderia o direito ao acesso ao seguro-desemprego. Porque nós vimos que, pelos dados da RAIS, do CAGED, nós vimos que a juventude no seu primeiro emprego, a grande maioria trabalha de 3 a 5 a 6 meses. Menos de um ano, aqui acho que 80% tem menos de um ano de carteira que foi buscar o seguro-desemprego até agora. Então, isso você veja bem.
Com o processo da formalização que nós tivemos nos 2 últimos governos, o governo Lula e o último governo da Dilma, pessoas com 50, 60, 40 anos também tiveram seu primeiro emprego. Veja você, esse fenômeno depois de tantos anos, só com o crescimento, desenvolvimento e com uma política voltada à inclusão, pessoas com 40 anos de idade começaram a ter essa primeira vez a sua formalização, a sua carteira assinada. E um número razoável. Mas o problema está na juventude. Então, se você fizer desta maneira que está sendo feita, 18 meses para acessar o primeiro seguro-desemprego, eles não acessarão, porque teria que ser seguido 18 meses. Não é assim como hoje, 6 meses em 18 meses. Se você tiver 6 meses de carteira, você automaticamente teria direito ao seguro-desemprego. Então, além do número ser assustador, da redução de quem tem acesso ao seguro-desemprego, nós estamos ficando preocupados, porque o que o governo tem apontado para nós, palavras do governo, não é nem nossa vontade, é de que teremos um ano difícil, com possível dificuldade de geração de desemprego, inverter a curva virtuosa que tínhamos até dezembro do ano passado, com geração de empregos, e depois você ter uma curva chamada, uma curva que não é uma curva boa, né? Em que você terá desemprego. Em tendo desemprego, quem é que vai ter esse desemprego? Serão justamente aqueles que no momento que mais precisarão do seguro-desemprego, porque estaremos num processo econômico difícil, com inflação crescente, dólar alto, uma série de coisas que está impactando na economia, ele que vai buscar o seu direito no seguro-desemprego não teria acesso a esse seguro-desemprego. Então você aumentaria ainda mais a dificuldade da classe operária dos trabalhadores. Isso na questão do seguro-desemprego. Certo. Então temos que mexer nisso. E dissemos, houve um erro muito grande de se soltar uma medida provisória em 30 de dezembro. O governo vem e faz uma justificativa dizendo que precisava fazer em 30 de dezembro por causa do princípio da anualidade, porque se não só para 2017 precisava... Nós dissemos, não, olha, se vai fazer ajuste fiscal, que não o faça em cima dos trabalhadores, em cima daquele que mais sofre, é aquele que vai buscar o seguro-desemprego. Primeira questão. Vai tributar rico, as grandes fortunas, aumenta a tabela de imposto de renda, cria a alíquota de 35%, 40% e vai pegar quem ganha muito dinheiro, né, 50, 100 mil reais por mês. Né? Vai fazer uma série de outras atitudes, mas não mexa no seguro-desemprego, que é um direito constitucional dos trabalhadores. E a outra medida, ainda ontem nós vimos muito que na entrevista coletiva, o jornalista me perguntou, tem alguma coisa nas medidas que vocês aprovam? Eu falei, tem. Para nossa surpresa, tem. O caso do seguro de morte, por exemplo, se alguém mata seus pais, ou mata seu marido, ou mata sua esposa, ela continua a receber da Previdência, ela passa a receber da Previdência o seguro morte, a pensão por morte. Então, na área civil, a pessoa, quando comete um crime desse, que mata alguém, que vai lhe dar um direito, ele perde o direito. Vou dar o exemplo da Suzane Restoff. Ela participou do assassinato dos pais. Ela perdeu o direito à herança, perfeito? Mas continuou com o direito à pensão dos pais, porque era uma mulher solteira, e ela passou a receber a pensão dos pais, dividindo com o irmão. Então, veja, isso nós concordamos, porque alguns abusos nós devemos terminá-los. Mesmo no seguro-desemprego, nós somos contra qualquer fraude, qualquer desvio. Temos propostas para isso. A primeira proposta, você como um estudante do assunto da classe operária, dos trabalhadores, você sabe, você gera 20 milhões de emprego no ano. Sim. E depois gera de novo 20 milhões de desemprego no ano. Ou seja, fica um saldo de 100 e poucos mil empregos no ano passado, que é o CAGED do ano passado. Então, como é que pode, em pleno emprego, com 4,8 de saldo de emprego, você ter 20 milhões de emprego? Aí você vai estudar aquilo. Você vê que 6,2% dos estabelecimentos brasileiros são responsáveis por 63% das demissões. Então, está localizado. Quer atuar, atua direto ali. Existem maneiras. A principal, que o Movimento Sindical defende, tenho certeza que a FENTEC e todos os seus filiados defendem, é a Convenção 158 da OIT, que é a convenção que acaba com a demissão imotivada. O Brasil tem um negócio seguinte, o patrão acordou cedo, o chefe acordou cedo, brigou com a esposa, ou
a chefa brigou com o marido, chega lá, não gostei, está demitido. Por quê? Não tem causa, é demitido sem justa causa. Uhum. Perfeito? Certo. Então, na Convenção 158 da OIT, que alguns países do primeiro mundo já utilizam há muitos anos, qual é o motivo para demitir? É o motivo econômico da empresa, a economia não está boa, tem que ter motivo para demitir, não pode ser assim. Então, por isso que você tem uma rotatividade muito grande. Essa é a primeira. A segunda é regulamentar o artigo 239, parágrafo 4º do 239 da Constituição, que diz que podemos multar ou punir as empresas que são geradoras de rotatividade. Então, você também, como você tem essa localidade, você localizou os 6,2%, que gera 63% da rotatividade, você pode atuar em cima dessas. Certo. Ou premiar. Eu sou contra multar, mas está na lei, pode multar. Eu premiaria as empresas que não geram rotatividade. E também verificar outras questões que possa haver. Uma delas que nós levantamos é o 477 da CLT. Empregados com menos de 1 ano de trabalho não faz homologação no sindicato, faz na empresa. Uhum. Então você não tem controle. Sim. Então você, ao trazer para os sindicatos fazerem essas homologações, você começa a controlar efetivamente todo o processo. Ou seja, não é possível dessa maneira. Então temos que achar soluções. Por isso que nós dizemos novamente, eu vou aproveitar o seu programa e dizer que o governo tem que retirar essas medidas provisórias e abrir um processo de negociação para que a gente ache não só a maneira de coibir fraudes, desvios, e também ajudá-lo a achar métodos e meios e formas para fazer um ajuste fiscal. Mas que esse ajuste fiscal não seja feito em cima do povo mais sofrido. E como estão, as centrais estão bem orquestradas para trabalharem contra isso aí? Como é que todas as centrais têm assim um mesmo entendimento? Felizmente sim, nós temos todas as centrais pensam da mesma forma, tanto que esses dados que nós entregamos ontem, foi feito um seminário em conjunto com o Diese e com todas as centrais, para que o Diese levasse esses dados e fosse apresentado ontem. Ou seja, aquilo que é genérico, todo mundo trabalha junto. Né? Eu creio, umas poderão fazer a pressão dentro do governo, que tem acesso mais ao governo, outras à Câmara, outras ao Senado, mas, no geral, todas estão trabalhando muito conjuntas para que a gente possa derrotar essa ideia de você reduzir direitos dos trabalhadores e fazer um ajuste fiscal com a utilização dessa redução dos direitos. Muito bem. Dando continuidade a botando aí um novo assunto, que seria de bem interesse específico da nossa categoria, que é o Conselho dos Técnicos, o desmembramento do sistema Confecreia. Então nós gostaríamos de estar pedindo o seu apoio em 2 sentidos. O apoio para que a gente conquiste esse desmembramento, conquiste esse espaço para os técnicos, e nós sabemos que ali dentro da central existem os técnicos industriais que lutam pela união dos profissionais técnicos industriais e técnico agrícola, e também tem filiado que quer um próprio. Então nós precisamos do apoio da sua central para que conquistamos o nosso conselho e também que haja um entendimento entre os dois, né, técnicos industriais e técnico agrícola, que pertencem à CSB. Primeiro, nós somos favoráveis ao desmembramento. Já é uma grande vitória, porque eu acho que os técnicos estão subrepresentados no sistema CREA-CONFEA. São os que mais contribuem e, na representação, eles estão... Nenhuma representação na central. Estão fora dessa coisa. Jamais serão presidente do CREA, do CONFEA. Então, nós somos favoráveis. Segundo, nós temos dirigentes, o Hélio, lá do Sindicato Técnico do Rio, Antônio Jorge, o Luizinho, lá de Goiás, estão trabalhando bastante firme nisso aí, em conjunto com vocês. Sim. E nós temos dado todo o apoio que eles precisem para isso. Do outro lado, nós temos os técnicos agrícolas, que tem uma parte dos técnicos agrícolas que são favoráveis a que crie o desmembramento específico dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas. Eu acho que a gente vai ter que conversar bastante, e eu espero poder ajudar a fazer essa conversa, para que tenhamos, primeiro, a conquista necessária, que é o desmembramento.
e aí depois ver como é que nós fazemos, se fazemos 2 desmembramentos ou fazemos um unitário entre vocês. Bem, o importante é ter essa luta e o entendimento que nós estejamos sempre juntos nessa luta aí, técnicos industriais, técnico agrícola, técnico de segurança do trabalho, também pretende estar junto conosco, já se manifestou interesse e nós estamos aguardando quando o projeto chegar no Congresso Nacional para trazer os técnicos de segurança do trabalho também para o nosso conselho. Bem. Agradecemos a sua participação no nosso programa e colocamos aí para fazer os comentários finais dessa nossa entrevista. Wilson, eu quero começar parabenizando você e a FENTEC pelo programa e pela oportunidade de eu vir aqui falar das nossas centrais e das ideias que nós desenvolvemos dentro da central. E segundo, nos colocar à disposição, sempre que você precisar e quiser nos ouvir, estamos às ordens, vai ser um prazer muito grande estar com vocês aqui. Ok. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado pela presença.